onde você está diante da crise mundial? Nós estamos enfrentando uma crise mundial. Onde você está diante da crise? Irmão, não se mova do seu lugar aí na sua casa agora. Essa palavra vai ser transformadora para você. Como você tem respondido à crise? Nós vamos ver na palavra de Deus, queridos, e na Bíblia. A palavra crise é a palavra fome na Bíblia. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, numa sociedade capitalista, por exemplo, né, a queda econômica é a fome. Então, nós vemos hoje uma queda na economia, há uma crise na saúde, há uma crise nas famílias, mas eu quero que você fique atento sobre o que eu vou ministrar hoje para você. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser edificado. Então, olha só, algumas coisas que eu vou falar hoje para chamar a sua atenção, para que você compreenda, você que está aí no YouTube, no Facebook, para que você entenda a palavra de hoje. Eu vou falar sobre o que aconteceu com o povo na Bíblia na hora da crise. Primeira coisa que eu vou falar para você. Segunda coisa que eu vou te falar é o que aconteceu com o povo de Deus na Bíblia na hora da crise. Outra coisa que eu vou falar com você, nós vamos ver debaixo de qual lei o povo de Deus estava. Quarta coisa que eu vou te falar hoje, o que você pode fazer na hora da crise? Vou te dar um conselho da Bíblia muito especial que você vai praticar e você vai ver o resultado. E a última coisa que eu vou falar hoje, onde Jesus quer que você entre, onde Jesus quer que eu entre nesse momento de crise. Então, querido, você que está aí no YouTube, no Face, quero pedir 3 coisas para você. A primeira, que você dê like, porque o YouTube entende que a palavra é relevante. Segunda, que você dá um bom dia, faz algum comentário rápido, para que também a rede social entenda que a palavra é relevante. E outra, por último, que eu quero te pedir, você que está aí no YouTube em família, você só coloca rapidamente aí, nós estamos em 3, nós estamos em 4 pessoas aqui na nossa família. Por último também, toque o sininho aí que vai ajudar no canal da igreja. Primeira coisa que eu quero falar, o tema de hoje é onde você está diante da crise mundial. Primeira coisa que é importante que eu disse que eu iria falar para você é, na crise, o que aconteceu com todo o povo naquela época. Nós vamos ler um texto, irmãos, havia uma crise na época de José. E nós vamos entender isso, o que aconteceu com o povo, mas você vai entender também o que aconteceu com aqueles que são de Deus. Entenda bem, para você entrar nessa época nova, para você entrar nesse lugar que Deus quer que você entre. Então, primeira coisa, o que aconteceu com o povo todo na hora da crise? Vamos ver o texto de José, Gênesis 47, nós vamos ler até o verso 25, mas agora nós vamos ler apenas o 13 e o verso 14. Diz assim, não havia mantimento ou comida, tá, em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata, ou seja, todo o dinheiro que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Aqui nós estamos vendo então que José aqui, que representa então aqui o governo na época, ele tomou o dinheiro das pessoas. Por quê que ele tomou a prata das pessoas? Para que as pessoas pudessem comer. Havia uma crise no governo desse homem maravilhoso chamado José. Então, queridos, para que você entenda aqui, para as pessoas terem comida, elas tinham que dar prata, ou seja, o recurso, o dinheiro que elas tinham que dar como pagamento para que elas recebessem comida, ok? Então, olha só, fica pior, por enquanto, elas estão dando a prata, o dinheiro que elas tinham para comer. Olha o verso 16, aqui o primeiro ponto é o que aconteceu com o povo na hora da crise. Olha para nosso cenário. O que pode acontecer com as pessoas de forma geral? Mas isso não vai encaixar em você, você já vai entender. Verso 15. Quando toda a prata ou todo o dinheiro daquele povo, né, naquele momento de fome, do Egito e de Canaã se esgotou, quando acabou o dinheiro, todos os egípcios foram suplicar a José, que no caso aqui era o governo, dá-nos comida,
não nos deixes morrer só porque a nossa prata ou o nosso dinheiro acabou. Queridos, então entenda, a crise leva as pessoas ao desespero. As pessoas, como nós estamos vendo hoje, naquela época também, estavam sem esperança, estavam com medo. Medo do quê? De não ter comida, de não ter suprimento. Medo de morrer, como hoje muitas pessoas também estão. Quando nós olhamos o cenário hoje, irmãos, nós estamos vendo aí uma crise econômica, na saúde, crise política, crise de emprego. E as pessoas estão como aquele povo, numa crise. As pessoas têm medo. E acontecia isso também no governo de José. Vamos continuar o texto. E José, que era o governo, lhes disse: tragam então, depois do dinheiro, depois da prata, agora a coisa começa a piorar. Agora José fala para o povo: traga então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês ou o dinheiro acabou. E trouxeram a José os rebanhos ou os bens deles, e ele lhes deu trigo, comida, em troca de cavalo, ovelha, bois e jumentos. E olha só, durante aquele ano inteirinho, aquele povo foi sustentado em troca dos seus rebanhos. Então, irmãos, o povo começou a perder os seus bens, né? Por causa da crise, da fome que havia na época, as pessoas começaram a dar os seus bois, as suas vacas. Elas começaram a dar em troca do quê? Em troca de comida, em troca de mantimento. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, hoje nós vemos também muita necessidade financeira, falta de comida, falta de mantimento. As pessoas, num momento como esse, irmãos, elas abrem mão de qualquer coisa. Aquele povo comeu durante um ano, por conta do rebanho que eles deram. Então vamos lá, deram a prata, o dinheiro, e agora não tinha mais dinheiro, agora elas deram as ovelhas, para que elas pudessem comer. Olha só o que diz o texto, continuando. O ano passou, e no ano seguinte, voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que o nosso dinheiro, a nossa prata acabou, os nossos rebanhos, os nossos bens lhe pertencem. Nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Olha que coisa impressionante, irmãos. A crise levou as pessoas aqui a abrir mão das suas posses pessoais e até da sua própria vida. Olha, eu dou a minha vida para você, eu vou ser escravo aqui em troca de comida. Então, as pessoas hoje, quando nós olhamos, essa semana mesmo, no começo da semana, pessoas se matando, pessoas pulando de prédio, empresários desesperados, pessoas não vendo saída, porque uma crise leva as pessoas ao desespero. E é isso que nós vimos naquela época, as pessoas entrando num nível de desespero, entregando tudo aquilo que elas tinham, para que elas pudessem se alimentar e não morrer. Hoje as coisas não estão diferentes. Continua o texto: não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos de Faraó. Ou seja, o povo se propõe até a ser escravo para não morrer. E hoje, irmãos, está diferente. Hoje as pessoas não estão escravas do medo, diante de tudo isso que está acontecendo. Diante das crises, todos os níveis de crises que elas estão passando, as pessoas também não estão escravas. Escravas da falta de esperança, escravas do medo, escravas da falta de fé, escravas diante dessa crise como hoje, irmãos. Agora, olha só, olha o que o povo diz: dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Ou seja, o povo estava na miséria, escravos de toda aquela crise que estava havendo no Egito e em Canaã. Hoje, irmãos, não é diferente, a crise é mundial. As pessoas estão enfrentando crises não só financeiras, como emocionais, estão desesperançosas, estão cheias de medo do amanhã, o que vai acontecer com a minha família, o que vai acontecer com o meu trabalho, com a minha empresa, com a minha saúde. As pessoas estão assim, como aquele povo estava no momento da crise. Então fique atento aqui, olha só o que diz aqui o texto agora. Todos, olha, pense, todos
Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José reduziu-os à servidão. Ou seja, esse é o cenário que está acontecendo hoje. Irmãos, não sei quantos vocês estão atentos, mas o que eu preguei no final do ano com relação à volta de Cristo? Que quando o cenário estivesse muito caótico, apareceria alguém dizendo, eu tenho uma solução. Que seria aquele líder mundial, que seria o anticristo. O cenário não está propício para tudo isso acontecer. Irmãos, nós não podemos desesperar na hora da crise. O cenário está sendo aprontado todo para o aparecimento daquele homem da iniquidade. O anticristo, aquele que vem dizendo, eu tenho a resposta para o mundo todo. Porque é a primeira vez que há um cenário de crise mundial. Não é uma crise no Brasil, é uma crise mundial. Afetou todas as pessoas. Então, queridos, isso é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão se vendo sem saída. Um momento como esse, o anticristo vem e diz, olha, eu tenho a paz, eu tenho a saída, eu tenho a resposta para o que o mundo está passando. Então, irmãos, hoje há uma falta de tudo, né? Uma falta na saúde, no emprego, alimento e tudo mais. Agora, preste atenção, isso foi o que aconteceu com o povo todo. Eu quero que você não esqueça o que eu estou dizendo. O povo todo, menos uma classe desse povo. Olha só, primeiro ponto que eu disse, o que aconteceu com o povo na hora da crise? Isso que eu li, desespero, falta de comida, escravidão emocional, escravidão física. Agora, irmãos, e você que é filho de Deus? O texto mostra o que para o filho de Deus? O que o texto fala? Na crise, onde estavam as pessoas de Deus? O que aconteceu com elas? Número 2. Onde estavam os sacerdotes? A mesma crise, o que aconteceu com outro grupo de pessoas que estava no mesmo cenário, eu e você, no mesmo cenário do mundo. Olha naquela época, o que aconteceu, verso 22, somente as terras, olha que lindo, somente, diga aí, somente a terra dos sacerdotes não foram compradas. Olha que lindo. Porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Olha que coisa mais linda. Onde estava outra classe, o povo de Deus, os sacerdotes, os representantes de Deus naquela terra, naquele tempo. O que aconteceu com eles? A Bíblia diz, somente a terra deles não foi comprada, porque eles recebiam, diz o texto, eram protegidos, eram sustentados. Enquanto toda a crise se apoderou de todo o povo, os sacerdotes, diz o texto, eram sustentados. Somente a terra dos sacerdotes não foi comprada, não foi tocada, não foi vendida. Na crise, os sacerdotes, isso me arrepia, irmãos. Na crise, os sacerdotes estavam protegidos. Então, olha só, a crise pode pegar qualquer um que não for sacerdote. Porque o sacerdote, a Bíblia diz que eles estavam protegidos. O que a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9? Eu não sei você que está me ouvindo, mas eu sei quem eu sou. Você tem que saber quem você é. Então, a 1 Pedro 2,9 diz assim, ó, você é geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, escute, diante desse cenário mundial, o único grupo de pessoas na Bíblia que sobreviveu à crise, que não perdeu nada, foram aqueles que estavam com vestes reais, foram os sacerdotes, o único grupo de pessoas que sobreviveu àquela crise da época de José. Irmãos, eu não sei você, irmãos, mas eu sou um sacerdote real. Você que tem Jesus na sua vida é sacerdote. Estes não perderam nada. Eu acho que você devia escrever aí no espelho da sua casa quem você é.
Diga aí, ó, somente os sacerdotes não tiveram a sua terra vendida. Escreve no espelho da sua casa aí. Escreve para você se lembrar quem você é. Pode ter crise no mundo, mas não vai tocar em mim, porque eu sou sacerdote, irmãos. Você tem que aprender isso, queridos. O único grupo de pessoas que José não comprou a terra foram os sacerdotes. Agora, por quê? Por quê? Somente esse grupo não teve a sua terra tocada, vendida. Porque só eles estavam ali. Olha o que diz o verso 22, tremendo. Olha só. Porque por lei esses recebiam sustento regular de Faraó e disso viviam. Se você entender isso, irmãos, na hora dessa crise mundial você vai ter um comportamento diferente. Na fome, os sacerdotes receberam sustento. Todo mundo tinha falta, mas eles receberam sustento. A gente precisa entender isso, irmãos, para sair desse cenário de desespero, que até mesmo aquele que é sacerdote, cristão, que conhece a Deus, muitas vezes está vivendo. Nós precisamos entender que Deus vai nos proteger, Deus vai nos sustentar no meio dessa crise toda. Então deixa eu te falar uma coisa, no meio dessa crise o seu negócio vai crescer. O seu salário vai prosperar, você vai ser promovido, você vai ter saúde. Por quê? Porque você é um grupo seleto de pessoas em quem o diabo não toca, em quem a crise não toca. Se você entender isso, irmãos, e você souber quem você é, a Bíblia diz muito claro, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Por que a gente se esquece disso? Você precisa crer nisso daqui, irmãos, porque você é sacerdote e você recebe sustento. Deus vai dar o pão diário para você na hora da crise. Deus vai te proteger dessa crise, porque você é sacerdote. Então não se preocupe. Aprende a não se preocupar. Eles não podiam tocar. Agora escute, a não ser, irmãos, que tiver permissão. Olha só, ninguém pode tocar em mim ou em você, a não ser que essa pessoa tenha permissão do nosso governo. O nosso governo é outro. Nós não estamos aqui debaixo do governo da terra. Nós temos um governo sobre nós que é o governo do céu. Você só pode ser tocado se tiver permissão desse governo. Não sei se você lembra do texto da Bíblia. Quando Pilatos, ele chegou para Jesus, ele falou assim, ó, sabia que eu tenho poder para matar você? Pilatos falou desse jeito para Jesus. E sabe o que Jesus respondeu para Pilatos? Eu acho tremendo esse texto, né? Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, se do céu não for dada para você. Então nós temos outro governo, irmãos. Nós estamos debaixo de outro governo, de outra economia, de outra coisa, irmãos. Nós precisamos entender isso aqui, ó. Diga aí na sua casa, eu sou protegido pelo meu governo. Eu não estou debaixo do governo local. Eu estou debaixo do governo celestial. Você acredita nisso mesmo, irmãos? Na hora que as coisas estão acontecendo, você acredita nesse texto que eu li? Você tem esse nível de fé? De que o sacerdote está protegido no meio da fome. Os sacerdotes tinham comida. A Bíblia diz que eles tinham comida suficiente. Não importa o tamanho da crise, você vai ter provisão. Isso é o que a Bíblia fala sobre os sacerdotes. No meio da crise, se você acreditar, você vai ser sustentado como eles foram. Eu quero dar um anúncio importante para você aqui. Pare de se preocupar. Pare de se preocupar, irmãos. Os sacerdotes foram sustentados. O povo passou fome, ficou escravo, como hoje, escravo do medo, escravo das circunstâncias, escravo da crise econômica, mas os sacerdotes foram protegidos e tiveram sustento. Isso é você. Esse é você e esse também sou eu. Terceira coisa que eu quero falar para você. Então eu falei já do primeiro ponto, do segundo ponto, eu quero falar agora do terceiro ponto. Os sacerdotes estavam debaixo de uma lei diferente. Olha o verso 22 novamente. Porque por lei, esses recebiam sustento regular do faraó.
e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Em outras palavras, eles não estavam só protegidos, eles estavam debaixo de uma outra lei. Não era a mesma lei de todo o povo, igual você e eu. Nós não estamos debaixo da mesma lei governamental, da mesma crise econômica, da mesma crise da saúde, eu e você não. Nós não estamos debaixo dessa mesma crise que todo mundo está vivendo. Irmãos, é melhor você entender isso e entrar debaixo do sistema do reino de Deus, para que você entenda como que ele funciona. É melhor você assumir a sua real posição de sacerdote e rápido. Diante de tudo que nós estamos vendo aqui, é melhor que você assuma isso rápido. Nós temos ministrado, irmãos, há meses, sobre fé funcional. Na hora da crise, você precisa entender quem você é e debaixo de qual lei você está. Olha só, José estabeleceu uma lei. Olha só, que tremendo, Gênesis 47, 26. Assim, quanto à terra, olha só, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Olha só nós aqui de novo. Somente as terras dos sacerdotes, qual terra? Não se tornaram propriedade de faraó. O que diz o começo do texto? José estabeleceu o seguinte decreto. Qual era o decreto? Qual era a lei? Proteção para quem é sacerdote. Irmãos, essa lei é para nós, irmãos. Você precisa entender quem você é. Que você está protegido, porque está debaixo do governo do céu. Não está debaixo do governo do Dória. Não está debaixo do governo do Bolsonaro. Nós estamos debaixo, irmãos, do governo do céu. Só que a gente precisa acreditar nisso. Às vezes nós ouvimos tanto uma palavra, mas ela não entra no nosso coração. Nós não cremos. Debaixo de qual governo? Eu tenho proteção. Eu estou debaixo de uma outra lei. Então isso tudo não vai pegar na minha casa ou na minha vida. O único lugar seguro é o reino de Deus. E o reino dos céus, ele tem uma lei mais elevada. Vamos ler então Mateus 6, 25. Olha que texto lindo que você é cansado de ouvir, mas precisa colocar ele dentro do seu coração agora. Mateus 6 diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que você vai comer, beber, quanto ao seu corpo, quanto ao que você vai vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves, não semeiam, não colhem, não armazenam. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O que o texto está dizendo aqui? O teu valor te protege. Você tem muito mais valor, diz o texto. O teu valor te protege. Você é valioso, é sacerdote, é filho e está debaixo de uma lei diferente. Então, irmãos, pare de se preocupar. Pare de se preocupar, irmãos. A Bíblia diz, olha, busque primeiro o reino de Deus e Deus vai acrescentar. Nós estamos debaixo de uma outra lei, de um outro governo, de um outro estabelecimento, irmãos. Nós não estamos debaixo da crise que o mundo está vivendo. Isso aconteceu com o povo na época de José, e isso é uma verdade para você e para mim. Na verdade, você não pode controlar tudo na sua vida, não é verdade? Nós não podemos controlar tudo. Mas olha Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você não pode, irmãos. Você não pode controlar nada. Você não pode acrescentar que seja 1 centímetro ao seu tamanho, uma hora que seja a sua vida. O que você tem que fazer então? Depositar a sua confiança nele, entendendo que você está debaixo de uma outra lei, que você é sacerdócio real, que você está protegido pela lei do céu. A Bíblia diz aqui, olha, em Salmo 3,5, não precisa colocar não, mas a Bíblia diz, eu deito e durmo, porque Ele me sustenta. A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem isso de cor, mas não acredita que não vai ter falta de nada. Que Deus está guiando você em passos verdejantes. A gente não acredita.
A Bíblia diz em Salmo 84, Ele não retirará bem algum aos que andam na retidão. Isso é para você que é sacerdote. Você está debaixo do governo de Deus, está debaixo da proteção de Deus. Você não pode controlar nada na sua vida, mas você pode crer e confiar no Senhor, irmãos. É melhor que você fique debaixo da proteção do reino. Se preocupar é a atividade mais inútil da vida de uma pessoa. A preocupação, irmãos, muda nada na sua vida, a não ser a pressão sanguínea que sobe. Nenhum dinheiro, irmãos, diante dessa crise econômica que nós estamos vendo, nenhum dinheiro vai sair do planeta. Mas a Bíblia diz que o único povo que vai atrair a riqueza, a provisão e a proteção na crise são os sacerdotes. Espero que você esteja entendendo isso para saber quem você é. A Bíblia diz aqui, os sacerdotes recebiam o sustento regular do governo. Que é sustento, irmãos? Que os sacerdotes, na hora da crise que o Egito, que Canaã estava passando, os sacerdotes recebiam um sustento. O que é esse sustento? Preste atenção nisso. Esse sustento queria dizer o seguinte: não importa a crise, a porção que era deles, ninguém tocava. Então preste atenção nisso. Não importa a crise do mundo, a porção que é sua, Deus está dizendo, o que é da Solange, ninguém toca. O que é da Maria, ninguém toca. O que é do José, do Antônio, ninguém toca. Aquela porção, entende isso, irmãos? Tem uma porção que é sua. E a Bíblia está dizendo que esse sustento, essa porção que é sua, ninguém podia tocar. Aquilo que era do sacerdote, a porção deles, ninguém tocava, como na sua. Então, queridos, eu quero que você entenda, às vezes a gente se desespera. Acha que a nossa porção vem do amigo ou do trabalho, mas não, irmãos. Aquilo que Deus tem para você é a porção, é aquilo que Ele tem reservado para você, nos seus negócios, na sua vida financeira. Então, queridos, há clientes, para quem tem negócios aí, que ninguém pode pegar, eles são seus. Então diga, tem uma porção que é minha. Olha, o sustento regular do sacerdote ninguém tocava. Tem uma porção, não sei se você trabalha com vendas ou com o que você trabalha, começa a trazer à existência aqueles clientes que são seus. Tem aquela porção que é sua e ninguém pode tocar naquela porção que pertence a você. Mas você tem que aprender a requerer, a trazer à existência aquilo que pertence a você, irmãos. Você é sacerdote, você tem direitos, mas a porção que é sua ninguém toca. Porém, você tem que aprender a trazer à existência a porção que pertence a você. Ao invés de reclamar da crise, reclamar do problema, reclamar do governo, lembre-se que você é sacerdote e tem uma porção que é sua e ninguém pode pegar. Você é valioso e o teu valor te protege. Então pare de se preocupar. Olha o que diz Mateus 6,30. Se Deus veste a erva, que hoje existe, amanhã está no fogo, não vai vestir você, homens de pequena fé. Mas sabe o que ele diz? Porque você simplesmente não acredita. Porque simplesmente você não acredita. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Crer é trabalho duro. Sabe por que crer é trabalho duro? Porque você tem que lidar com tudo que você está vendo com relação à saúde. Você tem que lidar com a crise econômica. Você tem que lidar com aquela conta que está lá em cima da sua mesa para você pagar. Você tem que lidar com os sintomas que talvez você sente aí no seu corpo. Você tem que lidar quando você olha para a tua casa e parece que nada está mudando. Crer é trabalho difícil, irmãos. Porque você tem que lutar contra toda a circunstância que está ao seu redor. Crer não é um trabalho fácil. Por isso que a Bíblia está dizendo, olha, vocês não têm muito mais valor, homens de pequena fé. Porque as pessoas não têm entendido aquilo que a gente tem explicado. A questão da fé forte. Você tem que lutar e colocar o seu coração na palavra de Deus. Isso não é trabalho fácil. Não é trabalho fácil, irmãos. É trabalho para aquele que mergulha na palavra de Deus, entendeu ela, começa a agir de acordo com ela, lutando contra tudo que está ao seu redor, lutando contra a sua própria mente. Crer é trabalho duro, irmãos. Você é sacerdote. Na sua porção ninguém toca. Mas eu estou passando isso. Pois é, está vendo como crer é trabalho duro?
Porque a pessoa começa a olhar a circunstância. Ela não entendeu. O sacerdote tinha sustento regular. Aquilo que era dele, ninguém tocava, nem José, nem o faraó, porque ele estava debaixo de uma lei. Você também. Aquilo que é seu já é seu. Você está debaixo de uma lei que é o reino de Deus. Aquilo que Deus já te deu pertence a você. Ninguém pode te tirar. Mas você tem que aprender a exercer a fé contra toda circunstância e trazer à existência os clientes que são seus, a saúde que é sua, a bênção financeira que é sua, a restauração da família que é sua. O povo passou pela crise, mas os sacerdotes estavam protegidos na crise, tinham sustento. Estava debaixo de uma lei diferente. Os sacerdotes tinham a porção deles. Quarto ponto que eu quero falar para você. Eu quero dar um conselho da palavra de Deus maravilhoso. O que você faz para viver diante da crise? Preste atenção no conselho da palavra de Deus. O que você, que às vezes olha e parece que está faltando dinheiro, o salário não está suficiente. E se eu perder o emprego amanhã, o que eu faço? O que você faz na hora da crise? Qual é o conselho da Bíblia? Além de tudo isso que eu falei, dessa confiança, de entender da sua porção, de entender que você está debaixo de outra lei. O que você deve fazer? Quer ver um conselho da Bíblia? Eclesiastes 11:6 diz assim: plante de manhã sua semente, mas ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe a que produzirá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Qual é o conselho da palavra de Deus na hora de uma crise, irmãos? Sabe o que a Bíblia está ensinando aqui? Plante de manhã a sua semente, quer dizer aqui, se você tem um trabalho, vai para o seu emprego. Você trabalha lá, seu horário é até às 6 da tarde, vai lá para o seu emprego. Aí a Bíblia diz, mas ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Então você trabalhou até 6 da tarde, está no meio de crise, o que você vai fazer? Depois das 6, você vai perguntar, o que a Bíblia está ensinando? Eu não vou ter apenas uma fonte de renda, eu não vou colocar todos os ovos numa única vasilha. O que eu tenho que fazer, irmãos? Ela está me dando um conselho aqui: seja criativo, faça alguma coisa com o seu tempo extra, pense em novas coisas ou oportunidades, coisas que você pode fazer. Não desista do seu emprego, mas pense nos horários vagos, o que você pode fazer. Trabalhe no seu sonho, trabalhe naquilo que você gosta de fazer, faça alguma coisa, não largue o emprego, mas faça alguma coisa depois. Isso como trabalho, sonho que você tem. Porque a Bíblia diz assim, porque você não sabe a semente que vai produzir, o que vai dar mais certo, se é aquele trabalho que você tem de tantas horas, ou se é aquele que você começou a fazer depois do horário, ou se as duas serão igualmente boas. A Bíblia está dizendo, você não sabe de onde pode vir a sua prosperidade, então aprenda a ser criativo, use o seu dom nesse tempo de crise, meu irmão. Não fique só reclamando com medo de perder emprego, ou reclamando das dificuldades. Use o seu dom na hora da crise. Você vai para a sua casa, você não está presente, né? Mas você que está aí em casa me ouvindo, você vai pensar o seguinte: o que eu posso fazer para aumentar os meus recursos financeiros? O que eu posso fazer? Fazer nada não é uma opção. O que eu posso fazer para melhorar o meu recurso financeiro? Isso se chama reposicionamento, irmãos. Aprenda a fazer outras coisas. Por exemplo, se você olhar na Bíblia, Moisés, por exemplo, Moisés, ele era um príncipe. Ele vivia lá, saiu do trono, vivia lá no meio das riquezas. Mas Moisés saiu dali e foi trabalhar com ovelhas. Isso se chama reposicionamento. Você aproveitar o seu tempo na hora da crise, como Moisés teve, para fazer coisas, aprender a fazer outras coisas, ou usar o seu dom e fazer aquilo que você é bom para fazer. De repente você cozinha bem, faz aí bolos para vender para fora, faz sorvete, faz algo diferente para vender, nessa hora que o online está bombando, nessa hora que só se pode entregar alguma coisa. Você vai ficar em casa reclamando que não tem dinheiro, sendo que você pode fazer alguma coisa. De repente você gosta de crianças,
As crianças hoje estão em casa, os pais estão precisando trabalhar. Vai atrás de uma família que você possa cuidar de uma criança. Vai trabalhar com Uber, por exemplo. Você é professor, vai dar aula particular, as pessoas estão precisando. Agora, você sabe tocar algum instrumento? Vai ensinar música, vai ensinar canto, vai fazer sorvete. Faz alguma coisa que você tem talento para fazer na hora da crise. Irmãos, fazer nada não é uma opção. Então, olha só, de acordo com a Bíblia, o que aconteceu com o povo todo na hora da crise? Ficaram escravos da crise. O que aconteceu com o sacerdote na hora da crise? Foram sustentados na crise. Foram alimentados e protegidos por Deus na hora da crise. Estavam debaixo de uma lei diferente. Deus tinha a porção deles, como tem a sua porção. E esse conselho que eu dei agora, o que você pode também fazer na hora da crise? Seja criativo. Faz alguma coisa com o tempo extra que você tem. E por último, irmãos, eu quero que você entenda esse último ponto. Onde Jesus quer que eu esteja na hora da crise? Onde você precisa estar? Irmãos, é fato que existe uma crise, mas ela não precisa estar dentro da tua casa. Onde Jesus quer que eu esteja na hora da crise? Alguém já viu Jesus perdendo alguma coisa, irmãos? Jesus já perdeu algum tipo de batalha? Ele já foi derrotado algumas vezes? Não. Por que nós vemos tantos cristãos sendo derrotados? Por isso que esse último tópico é tão importante. Onde Jesus quer que você esteja na hora da crise? Muitas pessoas, eu penso, que não entraram ainda no lugar certo por ignorância. O que é ignorância? Ignorância é a rejeição do conhecimento. Aquilo que a Bíblia diz que é seu, você talvez é ignorante, ou seja, não tem o conhecimento exato daquilo que pertence a você. Então eu quero encerrar essa palavra aqui, mas eu quero falar com pessoas que querem mudar circunstâncias, que querem mudar o mundo, que querem mudar o cenário do seu bairro. Não com pessoas que ficam reclamando, tá tudo bem, fazer o quê? A vida é assim mesmo. Eu não quero falar com esse tipo de pessoa agora. Eu quero falar com aqueles que entenderam que são sacerdotes, com pessoas que querem mudar o cenário que estão vendo aí. O que Jesus veio fazer na terra, irmãos? Primeira pergunta. Talvez você vai me responder assim, ele veio para me salvar dos meus pecados. Ele veio fazer só isso? Quem é Jesus para você? Ele é o meu Salvador. O que mais? Ele salvou você do quê? Queria que você pensasse nisso. Ele me salvou. Ele salvou do quê? Jesus salvou você do quê? Dos meus pecados. Mas é só isso? É só isso que Jesus veio fazer aqui na terra? Deuteronômio 6, 22 e 23 diz assim: E o Senhor mostrou sinais e prodígios grandes e dolorosos ao Egito, a Faraó e a toda a sua casa diante dos nossos olhos. Agora fique atento. Para que ele fez tudo isso? Nos tirou de lá, de onde? Do Egito. Para quê? Para que pudesse nos fazer entrar, para nos dar a terra que jurou aos nossos pais. Eu quero sua atenção aqui, porque eu vejo muitas pessoas dentro da igreja, sacerdotes, vivendo em derrota, irmãos. O que o texto está dizendo aqui, Ele nos tirou de lá, para que pudesse nos fazer entrar. Então, entrar onde, irmãos? O povo foi tirado de um lugar, a Bíblia fala aqui, para que eles pudessem entrar em outro lugar. Eles saíram do Egito, tirou da onde? De onde então Deus tirou aquele povo? Tirou ele do Egito. De onde Deus tirou você? Começa a pensar. Então eu quero que você entenda esse final dessa palavra, que eu não quero falar com pessoas que não querem sair do lugar. Então olha só, de onde Deus tirou aquele povo e você e a mim? Nos tirou do cativeiro, do medo, da depressão, não foi isso? Da tristeza, da doença, da miséria, do pecado, do vício, da condenação. Ele nos tirou de um lugar. Mas o texto não para aqui, irmãos. Ele nos tirou de um lugar. E a maioria das pessoas só está no lugar de onde Deus tirou. Deus me tirou. Ele é o meu Salvador. Ele me salvou do meu pecado, do vício. Ele me libertou. Ele me tirou da tristeza, da depressão. Ele me tirou. Mas ele tirou o povo daquele lugar com um objetivo: colocar em outro. Então é isso que eu quero que você entenda. Tirou de onde? Você já entendeu. Mas ele quer que a gente entre onde? Olha o que o texto diz:
para que pudesse nos fazer entrar, para nos dar a terra que jurou aos nossos pais. O propósito dele nos tirar é para nos fazer entrar, diz o texto. Então isso que eu quero que você entenda muito aqui hoje. Eles saíram então do pecado, eles foram salvos, eles saíram da escravidão como você saiu. Ok, saíram de tudo isso. Mas irmãos, sair de um lugar e não entrar em outro lugar não adianta nada. Aqui o texto diz, eles saíram de lá, mas aquele povo, eles precisavam entrar num outro lugar. E é isso que eu quero que você entenda para encerrar aqui, irmãos. Muitos irmãos, muitas pessoas, muitos crentes, como aquele povo, saiu do mundo, saiu do Egito, saiu da depressão, saiu da tristeza. Não peca mais, está servindo a Deus, ok. Mas não entraram no novo lugar, irmãos. Ainda estão no lugar errado. Saíram lá da tristeza, mas ainda estão escravos, irmãos. Ainda estão no lugar errado. O propósito, quando Deus tirou o povo, e quando Ele tirou você através de Jesus, não é só tirar você de um estado, de um lugar, irmãos, mas é fazer você entrar em outro lugar. E é isso que a igreja não está entendendo. Então, queridos, olha só, a Bíblia diz aqui que a terra é o lugar que Ele prometeu. Olha só. Para que pudesse nos fazer entrar, para nos dar a terra. O que é essa terra, irmãos? Aquele povo tinha que sair para entrar na terra. Muitos não entraram, a grande maioria. Como nós também. Saímos do Egito como povo, mas ainda não entramos no lugar certo, no lugar que Deus tem para mim, no lugar que Deus tem para você, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida financeira. Não, ainda está no mesmo lugar como aquele povo. Morreu no deserto. Tem gente que é assim, irmãos. O que é essa terra da promessa aqui que a Bíblia está dizendo? É o nosso lugar em Cristo Jesus. É o lugar que Ele deixou para nós. Nós estamos assentados juntamente com Ele. Mas muitos ainda não entraram nesse lugar. O que é esse lugar? O que é essa terra? Que o povo saiu, que eles deviam entrar. O que é isso para nós? Tudo que Jesus nos deu que é nosso por direito. As pessoas saíram da escravidão do pecado, mas não entraram ainda. Não entraram ainda na cura, ao invés da doença. Ainda não entraram na paz, ao invés dessa angústia que muitos estão vivendo. Não entraram ainda na provisão, ainda estão na miséria. Não entraram ainda na alegria, ainda estão na tristeza. Muitos saíram da condenação, irmãos. Mas o propósito não é só esse. Não entraram em lugar nenhum. Tem muita gente, queridos, que só está interessado em se livrar das coisas ruins, daquilo que é negativo, mas não entra no positivo. Sabe, aquelas pessoas que estão interessadas em sair daquela situação, mas não entram em outra. É igual a pessoa que sempre vai pedindo ajuda, ela quer sair daquela situação, mas ela não consegue entrar em outro lugar. E é isso que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui, irmãos. Onde Ele nos colocou, isso é importante demais. Houve uma razão para Ele tirar você do lugar da escravidão. Houve uma razão, e a razão é para te fazer entrar. Entrar no quê? Entrar da vida nova que Ele deu, que é a saúde. Entrar na paz. Entrar nesse lugar do sacerdote que o diabo não toca. Entrar debaixo dessa nova lei, como sacerdote que você é, protegido. Sacerdote tinha sustento regular. O que é isso? Ele tinha a porção que era dele. Os clientes que são seus, a bênção financeira que é sua, ninguém toca. Irmãos, é nesse lugar que você precisa aprender a entrar, irmãos. Não adianta só eu sair, eu sou salvo, eu agora sei que eu vou para o céu, mas eu não entro no novo lugar em Deus. Eu não entro nesse lugar que Deus reservou para mim através de Jesus Cristo. Não entro, irmãos, tem muitas pessoas que continuam no mesmo lugar. Eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui, a minha pergunta final é: onde você está? Você saiu ou ainda está no lugar errado? Você saiu do pecado? Ou ainda está lá dentro? Não, eu já saí. Ok, mas você já entrou? Já entrou no descanso, na paz, na cura, na provisão? Ele não quer que você seja um cristão vazio, irmãos.
que não consegue entrar na terra. O que é a terra? É o lugar que Jesus determinou para você. Tudo aquilo que Ele deu para você que é direito seu, Ele te tirou de um lugar para te fazer entrar em outro. Então hoje o que você vai fazer, meu irmão? Você vai entrar e vai trazer à existência aquilo que é seu. Traz à existência aquilo que é seu, meu irmão. Por favor, faça isso, entenda. Você é um sacerdote. Você será sustentado na crise. Entenda, segundo, você está protegido por uma lei. A lei que te protege é uma lei do céu. Tem a sua porção, como aqueles sacerdotes tinham. Terceiro, aprenda a usar a sua criatividade. Pede para Deus trazer criatividade para você usar, para fazer coisas nos momentos vagos na hora da crise. E por último, não saia apenas da escravidão ou do perdão do pecado. Mas por favor, meu irmão, aprenda a entrar nesse lugar que Deus deu para você. Pare de viver como alguém que não tem nada. Por favor, meu irmão, pare de viver como alguém que está lá no Egito. Ou de repente saiu do Egito, mas está no deserto. Tem pessoas que estão sempre falando que está no deserto. Então você não está no lugar certo. Você está no lugar errado. O deserto é lugar de alguém que saiu da escravidão, mas ficou parado no caminho. Não entrou onde deveria entrar. Será que esse é o seu caso? Eu queria que aí na sua casa você, por favor, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Em família, se você estiver com ela, e fala em família quem você é. Dá a mão aí para as pessoas da sua família e diga que você é sacerdote, que tem uma lei que te protege, que você tem um sustento, como os sacerdotes tinham um sustento, ou seja, tinha a porção que é sua. Comece a dizer em família: os clientes que são meus, eu trago à existência através da minha fé. Onde eles estão nessa terra, eu trago à existência os meus clientes. Começa a falar: Deus, começa a plantar criatividade. O que eu vou fazer para ter recurso para mim e para ajudar outras pessoas? Deus não quer só que você saia do Egito, do pecado, da condenação. Ele quer que você entre num novo lugar em Deus. O lugar da cura, da fé, da provisão, da certeza, do sustento. Quando nós estamos cantando uma parte do cântico, eu queria que você em família orasse, por favor. Deus é a sua provisão sempre. Olhe para Ele agora.